Oi, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, pelo início da tarde, chegou o esse livro aqui em casa, que é o Diário de uma Princesa Desastrada 4, O Mistério do Rei. Bem, a sinopse do livro é a seguinte: princesas são sempre coroadas, né? Mas a princesa Mora Maria Florentina de Florentia, não. Na verdade, agora que a vilã do reino foi derrotada e todos conhecem o rosto da princesa Mora, a coroação está prestes a acontecer, com direito a uma baita celebração, onde ela será finalmente apresentada como a futura rainha de Florentia. O problema é que uma nova descoberta não sai da cabeça de Amora. A existência do pai dela foi apagada e a princesa não vai sossegar até resolver esse mistério. Tudo piora quando a vida da Amora e Olivia vira de cabeça para baixo e no meio desse novo caos, as duas acreditam que a única forma de salvar tudo é encontrando o pai delas. Assim, as irmãs partem nessa aventura para a pro- procurar alguém que ninguém sequer lembra e que existe. Afinal, onde está o pai delas? E por que ele foi apagado? De uma coisa, de uma coisa você pode ter certeza que esse não é o único grande mistério no reino. Bem, essa é a sinopse do livro. E como esse é o quarto livro da saga Princesa Desastrada, o engraçado é que a escrita da autora Meide Lacerda é tão maravilhosa, tão instigante, tão envolvente, tão maravilhosa que eu normalmente, desde que eu comecei a comprar os livros de Princesa Desastrada, quando o livro chega, eu leio no mesmo dia que chegou. Mas considerando que reviravoltas que nesse livro tem, misericórdia. Bem, minha resenha em si é que o livro ele é bom, maravilhoso, tem uma escrita maravilhosa e também ilustrações maravilhosas feitas pela ilustradora Renata de Souza. E sinceramente, quando é porque assim, deixa eu recapitular a história de Princesa Desastrada. No primeiro livro, a gente conhece a Amora, que é a princesa que ao nascer foi amaldiçoada com uma magia. E a, e a vilã, Rainha Noturna, retirou essa magia, retirou essa magia dela, da bebê Amora, para Amora poder viver em paz. Aí, no final do primeiro livro, a Amora descobre que ela tem essa magia e ela liberta essa magia. Daí ela luta com a rainha noturna, rainha, no, rainha noturna, e ela acaba enfraquecendo
a Rainha Noturna, a Amora. Já no início do segundo livro, com a explosão da magia da Amora, todos os cidadãos de Florentia receberam magias, receberam poderes. Aí, aí, aí tem a criação da escola Florimpódios, que inicialmente foi criada pela Grã-Rainha Edwina com o objetivo de controlar os poderes que, 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 que não podem ser considerados perigosos e também os que e eliminar os que têm poderes perigosos. Aí, no final do segundo livro, a, a Grã-Rainha Edwina se revela uma vilã. Ela prende a Rainha Noturna e Aí nisso a Edwina fica controlando a mente da mãe da Amora, que é a Rainha Stena. Aí no terceiro livro, a, a Edwina, ela é desmascarada para todo o reino, porque a Amora descobre que a Rainha Noturna, o Floreante Viajante, tem uma terceira irmã que a Edwina teve trigêmeos, ao invés de ser gêmeos. É Pandora, Pietro e Perséfone. No resultado de tudo, aí quando os três rejeitam a coroa, eles coroam novamente a Rainha Stena como rainha de Florentia e o início do quarto livro é com a Amora tendo que lidar com as aulas de etiqueta, história, do treinamento de ser uma futura rainha. Só que no final do terceiro livro, a Perséfone mandou um bilhete para Amora perguntando sobre o pai dela. Porque até então, o quarto livro explicou o motivo pelo qual o pai da Amora e da Olivia foi apagado da existência. Só que essa parte, é assim, a Perséfone, em uma noite, ela faz com que ela pede para as cobras, porque a Perséfone tem duas cobras que se chamam Ilusória e Amnésia. E uma dessas cobras, que no caso acho que é a Amnésia, quer dizer, as duas cobras acordam a Amora e elas pedem para a Amora seguir elas. Aí nisso, a Amora encontra a Perséfone no jardim. Aí nisso, a Olivia tá junto. Aí nisso, a Perséfone libera todas as fragmentos de memórias em relação ao pai delas.
Só que uma coisa que simplesmente ficou que começou a grande confusão desse quarto livro é que a Perséfone apagou a existência delas, das duas princesas. E assim, e o poder da Perséfone em questão é o poder de memórias. Ela tem a capacidade de apagar uma memória ou a existência de uma pessoa. Aí nisso, a Amora e a Olivia entram numa aventura para irem atrás do pai delas. Aí nisso, depois de muitas coisas que acontecem da existência. Só que essa parte, assim, é assim. A Perséfone, em uma noite, ela faz com que ela pede para as cobras, porque a Perséfone tem duas cobras que se chamam Ilusória e Amnésia. E uma dessas cobras, que no caso acho que é a Amnésia, quer dizer, as duas cobras acordam a Amora e elas pedem para a Amora seguir elas. Aí nisso, a Amora encontra a Perséfone no jardim. Aí nisso, a Olivia tá junto. Aí nisso, a Perséfone libera todas as fragmentos de memórias em relação ao pai delas. Só que uma coisa que simplesmente ficou que começou a grande confusão desse quarto livro é que a Perséfone apagou a existência delas, das duas princesas. E assim, e o poder da Perséfone em questão é o poder de memórias. Ela tem a capacidade de apagar uma memória ou a existência de uma pessoa. Aí nisso, a Amora e a Olivia entram numa aventura para irem atrás do pai delas. Aí nisso, depois de muitas coisas que acontecem, aí tem a tal coroação da Amora, que conforme a Amora foi apagada da existência, quem quem é coroado futuro governante de Florentia é o Escórpio. E o Escórpio é filho da Pandora barra Rainha Noturna, que por sua vez é neto da Gra-Rainha Eduina, que até então a Gra-Rainha Eduina a Amora transformou ela num sapo no final do terceiro livro. Aí a Amora e a Olivia vão para uma estalagem de Damiselda, que é uma bruxa de 333 anos, que ela acolhe as duas. Daí nisso, a Amora conhece a melhor amiga da Olivia, que é uma bruxinha chamada Safira. Aí, para resumir mais a situação, para o vídeo não ficar muito grande, a Olivia, a Amora e a Olivia vão até o local onde supostamente a mãe da Lila, que a Laélia Flores, foi
foi vista a última vez, que é a região de Belaria. Aí nisso, ao, ao, as duas entram no castelo, aí elas são petrificadas. Aí, no tempo depois, elas entram no castelo, daí elas descobrem um homem acorrentado. E quem é esse homem? É o pai delas, o Aidan. O Aidan, ele é de um povo chamado Noitires. E que, por sua vez, os Noitires são os inimigos naturais das rainhas de Florentia. Que, por sua vez, a Amora em si tem uma magia chamada magia nebulosa. Que essa magia é de origem dos dragões e estrelas nebulosas. Mano, quando eu pensei que talvez quando as duas começaram a conviver um pequeno mínimo de dias com o Aidon, veio um pensamento, talvez ele não possa ser vilão. Mas eu estava definitivamente errado. A reviravolta toda aqui, é que a Perséfone e o Aidon eram parceiros. Porque no período em que a Perséfone ficou presa na gaiola, o Aidan pedia para a Penumbra, que era a sombra que ele criou, alimentar a Perséfone. Aí nisso tudo, eles desenvolveram uma relação. E a Edwina criou uma profecia que somente as princesas apagadas poderiam libertar o pai delas. E quem seriam essas princesas? Essas princesas? Amora e Olivia. E tipo, quando isso acontece muita coisa. E como eu disse que os Noitires são os inimigos naturais das rainhas com magia nebulosa, o Aidon se revela um, um carrasco. Porque o que ele quer? Ele quer destruir a magia nebulosa da Amora nisso no processo. Aí nisso acontece toda a batalha. Aí nisso o Aidon, ele captura a Amora. Só que um detalhe, no início do livro, o Floreante Viajante pediu a namorada dele, Yara, em casamento. E o presente que a Yara que a Yara e o Floriante deram para Amora foi uma concha com a magia do mar. E essa concha foi tão salvadora, que quando a Amora tirou a concha da bolsa dela, e ela se lembrou que do que a concha fazia, ela tocou a concha e foi para o fundo do mar. E como essa concha estava ligada com a magia da Yara, quer dizer, da senhorita Yara, porque nesse período todo, a Persephone com certeza tinha apagado a memória da senhorita Yara.
E nisso ela ficou sem memória. Resumindo, finalizando aqui o vídeo. O livro é sensacional, é maravilhoso. E eu espero muito que no quinto livro venha as respostas para esse quarto livro. Espero muito. Eu amei muito e eu amei muito. Odiei muito. Eu odiei muito a Persephone. Odiei muito o Aidan. E uma coisa que eu não gostei é que a mãe da Lila e do Léo, a Laélia Flores, é, está do lado do Aidan e da Persephone. E nisso e como o Scorpio, quando a Edwina desmascarou a Amora, contando para todo mundo que a Amora é que a Florentina era a princesa Amora, o Scorpio ficou com uma tremenda raiva dela. Aí nisso ele resolveu virar aprendiz do Aidan. Sinceramente, eu gostei muito, mas eu odiei essa parte. Bom, pessoal, se inscrevam no canal, que em breve eu trarei mais análises de livros. E também em breve eu vou. Daqui um mês eu trago. Daqui um mês ou dois eu trago as análises de eclipse e amanhecer.